E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, nós faremos mais uma retomada de conteúdos. Olha que legal, vocês tiveram a oportunidade de ver essa aula, que eu vou explicar hoje, de uma forma mais abrangente em momentos anteriores, e hoje nós faremos uma pequena retomada desses conteúdos, beleza? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês que peguem o material de apoio, quem fez as anotações. Eu lembro que quando eu iniciei o estudo da genética com vocês, eu solicitei que fizessem ou construíssem um glossário, que é aquele dicionário, né? Glossário é aquele método de estudo no qual a gente vai colocando num caderno, num lugar lá no caderno, numa agenda separada. Não sei como é que vocês vão se organizar, mas vocês vão pegar todas as palavras que vocês que não fazem parte do nosso vocabulário assim, cotidianamente, e a gente coloca ao lado o significado dessas palavras, até porque isso vai facilitar. Nós falaremos sobre muitas palavras diferentes do que a gente está acostumado. Não esqueçam também de ir lá no aplicativo, colocar no ícone atividade, realizar as atividades e também garantir a presença de vocês, tá bom? Mas vamos lá. O que nós vamos revisar hoje? Nós vamos revisar ou retomar conteúdos relacionados aos experimentos e às leis propostas por Gregor Mendel, beleza? E aí eu já lanço um desafio para vocês, meus alunos. O desafio é o seguinte: quem não lembra vai agora vai procurar lá num livro, vai buscar lá na internet, enfim. Eu quero que vocês tenham a condição de afirmar agora aí quem foi Gregor Mendel. Alguns minutinhos para vocês, eu já volto, é com vocês. Quem foi Gregor Mendel? Vamos lá?
Aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, quem pesquisou e associou Mendel com pai da genética, é isso mesmo. Mendel, Gregor Mendel, é considerado hoje, na atualidade, o pai da genética. Tá? Aqui na minha resposta eu coloquei, é um monge agostiniano, Mendel é considerado o pai da genética, pois através de experimentos com ervilhas, descobriu várias coisas relativas à hereditariedade. Vamos retirar algumas palavras disso aqui. Hereditariedade, que é nada mais, nada menos do que um conceito científico para quando nós analisamos toda aquela herança genética que nós ganhamos dos pais, ou quando nós passamos aos nossos descendentes, né? Isso chama-se hereditariedade. Experimentos, que foi o que Mendel fez. Pai da genética, vocês já vão ver por quê. E aqui, monge agostiniano. Por quê? Porque Gregor Mendel, falar rapidamente para vocês, foi filho de agricultores. E na época que ele era jovem, e ele não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, a família não era tão... não tinha condições de proporcionar estudos a ele, ele foi levado a um mosteiro. Ele conseguiu uma bolsa e foi estudar num mosteiro. E ele adorava, como ele já tinha raízes lá na agricultura, ele adorava a natureza. Ele tinha um jardim nesse mosteiro e ele tinha o propósito, lá enquanto ele estudava, nesse mosteiro lá na Áustria, ele tinha o propósito de desenvolver algum tipo de raciocínio relacionado à hereditariedade. Ele tinha a curiosidade de entender quais eram os fatores determinantes nesse processo de herança que a gente recebe dos nossos genitores. Mas naquela época, pessoal, vejam, hoje, quando eu quero alguma informação científica, eu simplesmente entro lá com o meu celular ou com o computador, nos sites de busca, digito algumas palavras e eu tenho informações lá do outro lado do planeta. Mas a época que o Mendel tentou pesquisar esse tipo de coisa, ele não tinha celular, ele não tinha telefone, ele não tinha computador. Para vocês terem uma ideia, para que ele pudesse saber o que outros pesquisadores estavam realizando como pesquisa, à época era feito através de cartas, como foi explicado anteriormente para vocês na história do Charles Darwin. Mas em 1865, o Gregor Mendel, a partir de experimentos que ele fez lá no jardim do mosteiro onde ele vivia, ele desenvolveu uma linha de pensamento que naquela época as pessoas não entenderam, mas que à luz do que nós temos hoje como informação, nós o consideramos ele, na biologia, como o pai da genética. Lembrando que naquela época nem a palavra genética existia. Como é que foi esse experimento do Gregor Mendel? Bom, ele foi lá no jardim, lá do mosteiro onde ele vivia, e ele identificou naquele mosteiro algumas plantas, alguns vegetais, e observando os vegetais, analisando os vegetais, ele viu que uma espécie desses vegetais tinha características muito legais para que ele pudesse fazer experimentos através dela, que eram as ervilhas, antigas, chamadas de ervilhas de cheiro, da espécie Pisum sativum. Mas por que as ervilhas? Quais eram as características que as ervilhas possuíam que foram determinantes? Bom, primeiro que as ervilhas eram germinadas com muita facilidade. Segundo, a autopolinização. Vocês sabem que as ervilhas, lá nas flores, ela possui os dois órgãos sexuais. Esses dois órgãos sexuais produzem gametas, esses gametas se encontram e dão origem a uma nova ervilha. Ela não precisa da polinização cruzada, como por exemplo um inseto ou um pássaro pegar o pólen de uma flor e levar para outra. Não precisa disso. Ela tem, as ervilhas de cheiro, né, a Pisum sativum, tem os dois gametas disponíveis. Então isso foi também muito importante. Possui um ciclo de vida curto, imagina, ele tinha que ficar analisando essas ervilhas. Se ele pegasse uma planta que demorasse lá anos e anos para se cultivar,
para se desenvolver, todo o ciclo dela demorasse anos e anos, ele não teria concluído. Então ele pegou essa planta por essas características, polinização cruzada, uma planta muito simples, características bem definidas, ciclo de vida muito curto, né? Alto número de descendentes, toda vez que a reprodução é muito rápida e gera muitos descendentes a cada vez. O que ele fez então? Ele pegou ervilhas dessa espécie, começou a analisar como que elas se reproduziam, os seus descendentes, e a partir disso ele imaginou interferir na polinização dessas ervilhas. E foi aí que ele conseguiu informações preciosas para o que ele esperava. Informações preciosas acerca daquilo que nós chamamos hoje de hereditariedade. Eu tenho aqui um quadro, meus queridos, que mostra as características principais analisadas nas ervilhas por Gregor Mendel. Eram 7 características observadas. Nós temos então tipos de ervilhas. Existem aquelas ervilhas que produzem flores com corola branca, outra corola púrpura, rosa, púrpura. Outras ervilhas cujas flores são terminais, olha, as flores ficam lá no topo do galho, do tronco, enquanto outras ficam mais axiais, ou seja, mais abaixo. Existem ervilhas que produzem sementes rugosas, enquanto outras produziam sementes lisas. Existem ervilhas que produziam sementes verdes, enquanto outras produziam sementes amarelas. Então Mendel ficava analisando, olha, esse tipo de ervilha só produz semente amarela, aquele outro tipo ali só produz semente verde. Essa que produz semente amarela, elas são amarelas e lisas também. Aquela outra é verde e também rugosa. Que interessante, esse tipo de ervilha que produz sementes amarelas, flores são rosas, são púrpuras, enquanto que aquela que produz sementes verdes, as flores são brancas. Que interessante, ele ficou analisando esse tipo de coisa e percebeu que as ervilhas se autopolinizavam e sempre geravam as mesmas características. Beleza? Isso chamou bastante a atenção do Mendel. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam até aqui para a gente continuar. Cite 3 características das ervilhas escolhidas por Mendel. Lembra que eu falei? Por que ele escolheu as ervilhas? Tantas plantas lá no jardim do mosteiro, por que as ervilhas? Vocês vão me responder agora. 3 características, rapidinho. Eu já volto.
Olha lá, meus queridos. Quem colocou lá? Eu coloquei essas 3 características, eram várias outras. Primeiro, cultivo simples, né? Muito simples de cultivar. Então estava lá à disposição do Mendel sem muita dificuldade. Segundo, possuía um ciclo de vida curto, o que possibilitava estudar diversas gerações da prole. Ele precisava que as ervilhas se desenvolvessem, se reproduzissem, gerassem novas ervilhas, para ele identificar, analisar o que estava acontecendo. Por isso, ter um ciclo de vida curto, no caso, a reprodução dentro desse ciclo, foi fundamental. Terceiro, o fato de serem plantas hermafroditas, de autofecundação, o qual facilitou o cultivo, né? Lembrando, na flor das ervilhas nós temos o gameta masculino e o gameta feminino. Esses gametas se encontram, o órgão produtor masculino e feminino, que produzem gametas, tanto masculino quanto feminino. Esses gametas vão se encontrar e vão dar origem a uma nova planta. Na ervilha é feito assim, a autofecundação. Pois bem, em seus experimentos, Mendel cruzou plantas puras de características diferentes. Por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa primeira geração de geração parental ou geração P. Essa característica aqui, essa informação, eu vou dar continuidade na próxima aula, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Se o Mendel ficasse ali observando aquele tipo de ervilha que produzia semente amarela, observando a reprodução, ele ia passar a vida inteira observando aquilo ali e não ia sair do lugar. Se ele pegasse aquela ervilha que produzia semente verde, planta branca, de cor branca e semente rugosa, ele ia ficar a vida inteira e não ia sair dali. Ele teve outro estalo. Ele pegou aquele tipo de ervilha que produzia semente amarela e promoveu a fecundação com aquele outro tipo de ervilha que produzia semente verde. E sabe o que aconteceu, gente? Bom, essa é uma questão para a próxima aula. Aqui eu tenho um exemplo. Ó, ervilha com vagem verde e ali ervilha com vagem amarela. Se ele observasse só aquelas que produziam vagem verde, ele não ia sair do lugar. O que ele fez? Algo que não era comum nessa espécie. Ele pegou o gameta masculino de uma planta e fecundou o gameta feminino da outra. Ele fez uma fecundação cruzada, o que normalmente acontece nos vegetais. Porém, olha só a surpresa que ele teve. Aqui nos resultados, vocês vão ver que mora o segredo da genética proposta por Gregor Mendel. Beleza, pessoal? Vamos ver então se vocês entenderam. Qual dessas características não foi analisada por Mendel nas ervilhas escolhidas? Tem um quadro aí nos slides anteriores que mostra: A, cor da semente; B, forma da vagem; C, sabor da semente; D, forma da semente. Agora é com vocês, eu já volto.
Olha lá, pessoal, cor da semente, forma da vagem, sabor da semente, forma da semente, bom, eram características observáveis, né? Uma observação visual. Então, em minuto algum, ele experimentou a semente de ervilha para determinar as leis da hereditariedade que ele propôs, né? Então, essa é uma característica que não condiz com as características observadas pelo Mendel, tá? Então, a alternativa C, sabor da semente. Bom, gente, nós teremos 2 aulas para revisar esse conteúdo sobre as leis de Mendel. Eu precisava, sim, nessa primeira aula, trazer essa parte teórica, onde nós observamos lá no início o Mendel com todas as dificuldades, com todos os empecilhos que ele apresentava naquela época, ele conseguiu ser o que nós consideramos hoje o pai da genética, certo? Na próxima aula, eu convido vocês a fazer um experimento, lógico, na parte teórica, né? Teorizar esse experimento proposto pelo Mendel, beleza? Fica aqui um grande abraço para vocês e até a próxima aula.